Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça para mais um bate-papo. E hoje é um dia que a gente veio trazer para vocês, compartilhar com vocês uma mensagem de um livro baseado, né? A maior parte das nossas reflexões hoje vai ser baseado em um livro que nós lemos, que falou muito conosco, do nosso irmão Hernandes Dias Lopes, cujo título é Vencendo Gigantes. Porque todos nós temos muitos gigantes para vencer em várias áreas da nossa vida. E a gente vai tocar em alguns pontos aí que essa obra traz para nós, para as nossas vidas, que vão trazer experiências bíblicas, experiências de vida, que vai nos ensinar a lidar com algumas circunstâncias, porque em Jesus nós podemos vencer qualquer gigante. Em Jesus é possível, ainda que as pessoas falem, não é possível, isso não, mas para Ele nada é impossível. Para os olhos humanos é impossível andar sobre o mar, mas com Jesus Pedro andou sobre o mar. Ele só começou a cair ali, afundar, quando a fé dele começou a vacilar. Mas se ele continuasse ali com a fé firme, ele não teria começado a afundar. E aí a gente busca isso para nossa vida hoje, né? Que ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que a onda do mar tente nos apavorar, não se trata das nossas forças, se trata dele. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. É verdade. E, como você falou, esse livro ajudou muita gente a chegar aqui em alguns pontos. A gente vai trazer até algumas coisas que a gente viu no próprio livro. E a gente pode começar até dizendo assim, quem são os gigantes, né? Quem são os gigantes da nossa vida que a gente precisa vencer? O gigante é tudo aquilo que desafia a gente, que parece impossível da gente vencer sozinho. Então, logicamente que esse livro ele vai se basear lá em 1 Samuel 17, o capítulo todo de 1 Samuel 17 ele fala de Davi, do conflito em que o povo de Deus estava tendo contra os filisteus, e obviamente o Davi entrou ali para vencer o gigante Golias. E eu até convido vocês a ler esse capítulo, é um capítulo muito interessante que conta ali a história. Então o livro ele se baseia também um pouco nesse capítulo, obviamente, que é uma história muito famosa da Bíblia, mas ele traz um olhar diferente para que a gente possa enxergar como Davi venceu aquele gigante e como nós podemos vencer os nossos gigantes hoje. Então, é uma reflexão muito interessante para que a gente possa olhar e entender como é que eu venço isso? Como é que eu venço o meu medo? Como é que eu venço a minha insegurança? Como é que eu olho para esse gigante e ao mesmo tempo eu me sinto fraco, incapaz? E quais foram as armas, quais foram, as coisas que Davi usou? Quais são as marcas que um vencedor de gigante precisa ter para ele seguir em frente? Então, a gente vai trazer 5 pontos que a gente entende que são 5 marcas que um vencedor de gigante ele precisa ter. O primeiro é um vencedor de gigante, ele não ouve a voz dos pessimistas. Quando a gente vai olhar a história de Davi, eu vou pegar um versículo só aqui, lá em 1 Samuel 17:45 diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu, que é Golias, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse versículo aqui, ele mostra um Davi decidido, confiante, pronto para enfrentar o gigante. Mas se a gente for ler 1 Samuel 17, lá no comecinho, a gente vai ver que antes dele chegar nesse ponto de se sentir confiante, enfrentar o gigante, ele passou por várias etapas. E houve muitos pessimistas ali dizendo, quem é você para enfrentar um gigante? Quem é você, um simples pastor de ovelhas que vai lá cuidar das suas ovelhas? O irmão dele foi um desses pessimistas. E muitas vezes os pessimistas, eles tentam lançar sobre a nossa vida traumas, problemas, dificuldades que eles mesmos não conseguem vencer. E eles não querem vencer também. E o que eles querem passar para você? Quer te transformar também num derrotado.
Então a primeira coisa que um vencedor de gigante precisa ter é não dar ouvido para os pessimistas. E é muito bonita essa passagem que você citou, né, do livro de Samuel, porque Davi, ele era um improvável, ele era um simples pastor de ovelhas e ele foi tão humilhado. E tantas vozes falavam para ele que ele não ia conseguir. E você lendo depois, você vai ver o quanto tempo o gigante, né, Golias, esteve ali falando, humilhando ali eles, né, todos que estavam com Davi, humilhando. E foi Davi que teve a atitude diferente, corajosa, de ir lá e falar assim: vou, em nome do Deus vivo, derrotar esse gigante. E ele faz, mas não ele faz. Deus faz através dele e ele tem a noção disso. Ele tem a consciência disso e isso é muito lindo. E não importa se você vive uma circunstância que as pessoas estão falando para você assim: mas você não consegue. Você não consegue, você não pode. Não, mas você, porque você lembra no teu passado que você não conseguiu vencer isso, você lembra disso, você lembra daquilo outro. Não caia nessas palavras. Não caia nas palavras pessimistas. Seja como Davi. Acredite que mesmo que as pessoas te acham improvável, Deus ama os improváveis e Ele pode fazer de você, que aos olhos humanos é um improvável, um grande vencedor, um vencedor de gigantes. Sim, e olha que aqui, esse primeiro ponto, ele não está trazendo aqui para a gente discutir com os pessimistas, concordar ou discordar, não dar ouvidos. Então, assim, nada que vem para você te tira do seu propósito com Deus. Segundo ponto, um vencedor de gigantes não supervaloriza as dificuldades do passado, mas ele olha para as oportunidades do presente. Muitas vezes o que impede a gente de vencer um gigante é ficar olhando para o retrovisor da nossa vida. Mas eu falhei naquilo. Mas eu não consegui. Isso aqui é difícil para mim. Eu não tive oportunidade de aprender isso para poder agora seguir. Nós ficamos reclamando, nós ficamos olhando para trás. E um vencedor de gigante, ele não faz isso. Davi, ele passou por dificuldades, mas ele sentiu naquele momento ali, onde ele tinha um desafio grande de vencer o Golias, ele não olhou para os problemas, para os erros, para as falhas que ele teve no passado. Mas ele olhou para quem? Para Deus. Porque Deus é quem pode dar a vitória para a gente. Então, não importa. Coloca Deus, coloca Jesus no seu coração e vai enfrentar o teu gigante, vai enfrentar o teu desafio. Porque aqui, quando Davi foi falar com Golias, ele em momento nenhum ele estava falando que eu posso te vencer, eu consigo. Não. Mas o Deus de Israel, eu vou mostrar para você que em Israel existe um Deus vivo. Foi essas palavras que ele usou contra o gigante. E para nós vencermos os nossos gigantes, a gente precisa convidar Deus para a nossa vida, porque Ele é capaz de, além de perdoar tudo o que aconteceu no passado, nos dar força para mudarmos dali para frente e seguirmos a nossa vida com Ele. E quando você fala dos críticos, uma coisa que essa obra traz é que os críticos são os invejosos. E eles querem olhar para você e ver alguém que é inferior a ele. Uhum. Ele não suporta ver a tua vitória, ele não suporta ver a tua alegria, porque a sua alegria, a sua conquista mostra para ele as próprias incapacidades dele. E é muito lindo também a gente vê que esses gigantes na boca dos invejosos podem ser superados com os ensinamentos de Deus, a crendo em Deus, porque Deus nos ensina a olhar para Ele, olhar somente para Ele e não olhar para os outros, não olhar para as circunstâncias, no olhar de ninguém, nem no nosso próprio olhar. O olhar que a gente tem que usar para olhar as nossas circunstâncias é o olhar dele. E o olhar dele nos ensina o quê? Nos ensina a verdade.
nos ensina a realidade, e o olhar dos invejosos é um olhar de mentira, é um olhar de humilhação, é um olhar que quer falar para você assim: você não é nada. Quando Deus olha para você e fala assim: filho, você é tudo. Eu dei meu filho para você. Eu dei o meu filho para te salvar. Filho, eu te amo. Filha, eu quero o seu bem, eu quero estar contigo. Então é essa voz que a gente tem que escutar. É essa voz da verdade, não a voz da mentira, não a voz da humilhação, não a voz que fala para você injúrias, difamação. Não. E aí, esse autor, o nosso irmão Hernandes, ele nos ensina algo que é bíblico, que é olhar sobre a perspectiva de Deus. Nós temos vídeo aí no canal falando sobre a perspectiva, falando sobre, foi um dos mais acessados, eu me lembro, falando sobre a nossa vida é uma questão de olhar a perspectiva. Eu não me lembro o título agora, mas a gente tem, sua vitória começa no pensamento, lembrei. E aí o pensamento da gente é que vai nos conduzir à vitória, porque na Bíblia fala, né, que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que trazemos de memória ao nosso coração. E isso tudo é uma questão, se a gente for trazer em consonância com esse livro, é uma questão de perspectiva. Deus nos ensina a ter as melhores perspectivas, que não são as perspectivas que os mentirosos, que os críticos, que os invejosos trazem para a nossa vida. É a realidade que vem dele, que é assim: você pode, eu te amo, eu sou o dono do mundo, eu criei todas as coisas, e quando eu falo sim, é sim. Veja que a gente aqui não está trazendo um ponto dizendo que as críticas não vão vir. Os críticos vão vir, o que a gente precisa é vencer as críticas. Vencer essas setas que tentam desarmar e desanimar a gente. É esse Porque que é o ponto. Jesus foi muito criticado. Sim, sim. Aí é um ponto também que nós vimos aqui nessa obra com exemplos bíblicos de que Jesus, quando ele veio, muitos deixaram de seguir Jesus por inveja, que se achavam tão grandes que não olhavam assim: uau, ele faz milagres, ele é misericordioso, ele cura, eu vou seguir esse homem, esse enviado. Ele foi enviado de Deus porque existiam provas concretas, existiam ali uma série de milagres, de cura, e a inveja era tão grande que eles preferiram olhar para dentro de si e olhar e pensar assim: não, eu sou melhor, eu faço, do que olhar ali para os fatos. Então Jesus, ele teve críticas, ele teve invejosos, muitos deixaram de seguir Jesus por inveja, porque aquele homem simples que nasceu em Belém estava ali fazendo aqueles milagres. Aquele homem que nasceu numa manjedoura estava ali fazendo coisas que eles jamais iam fazer. É verdade. E o foco é Deus, né? O foco é Jesus ali na nossa vida. E um outro ponto aqui, olha que interessante. Um vencedor de gigantes não usa armas alheias. Ele se especializa nas armas que Deus dá para ele. Porque, olhando lá também para 1 Samuel 17, antes de Davi enfrentar o gigante, o rei Saul chegou para ele e falou assim: olha, usa a minha armadura. Tá aqui, ó. Coloca a minha armadura, usa a minha espada, usa meu capacete. E aí quando Davi ele experimentou tudo aquilo ali, ele falou: eu não consigo com isso aqui. Não é meu tamanho, não serve para mim. E ele gentilmente devolveu pro rei e falou: não, eu vou usar com as minhas armas. E foi lá, catou 5 pedrinhas e colocou lá para ele poder lutar contra o gigante. Então assim, ele foi, né? Ele usava uma funda, ele usava a arma que ele tinha habilidade para usar. E hoje, muitas vezes, a gente tenta ficar usando armas que são colocadas para nós e a gente não sabe usar. Ou não é o nosso propósito usar. Então uma coisa que a gente precisa entender é: eu vou vencer aquele gigante, mas eu vou vencer com a arma que Deus me deu. Então que muitas vezes a arma que você usa não é a mesma que eu vou usar. Somos pessoas diferentes, somos únicos. Então a gente precisa entender que o nosso propósito na vida, a forma que a gente vai vencer os nossos gigantes, não é a mesma que outras pessoas usariam. É verdade. O mais importante, né, não são as vitórias que a gente tem. E aí
se a gente for pensar em vitória, a gente pode se sentir tentado de usar essas armas que aos olhos humanos são melhores. Mas o mais importante é ser conhecido por Deus no céu. E é a vitória que vem de Deus, é aquela vitória que vai nos levar mais para perto dele, vai nos levar a ter mais intimidade com ele, a ser conhecido por ele. Então, tudo é uma questão de saber onde está o meu foco. Está em vencer para morrer ou está em vencer para viver? Para viver para Cristo. Porque nas batalhas da vida, às vezes a gente se ilude com pequenas vitórias. A gente se ilude com as armas que nos oferecem, só que são vãs. Ali é uma pequena vitória, mas depois derrota. E a vitória que Deus traz pra gente, que não depende de armas humanas, é a vitória que fica e que nos conduz no caminho do céu, né? Verdade. E isso é uma coisa assim, que você olhando é tão claro, né? Quantas vezes a gente fica tentando enfrentar um gigante com armas que não são nossas e a gente não consegue enxergar que às vezes você tem que parar, tirar uma armadura que não é sua e usar o que Deus colocou na sua vida. Você quer ver um exemplo de gigante muito comum nas nossas vidas? A ansiedade. A ansiedade, na verdade, nós já falamos até sobre isso. Tem um vídeo aqui sobre a ansiedade. Ela, na verdade, a ansiedade é a falta de fé. A gente falou isso, a gente viu também isso no livro. É a falta de fé. Porque se a gente tem fé, se a gente acredita, a gente descansa. A gente deita para dormir e fala assim: Pai, tudo está nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu sei que a sua vontade é melhor para mim. Mas a gente ora pedindo: mas se puder, Senhor, me ajuda. Se for para o meu melhor, porque poder ele pode tudo, mas se for para o meu melhor, me ajuda nisso. E aí a gente fica sossegado, tranquilo, né? com paz. É a paz que excede todo entendimento. Mas a ansiedade não, ela é a nossa maior vilã, porque é aquela que fala assim: olha, você está muito quieto, está acontecendo isso na sua vida. Você tem que ficar preocupado. Por que você não está preocupado? Você fica preocupado quando não está preocupado. Então é uma coisa que nós temos que ter muita cautela com esse gigante que nos afronta todos os dias, e aí entendendo, aí trazendo um exemplo palpável, uma coisa muito comum no nosso dia a dia, entendendo que a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, é acreditar que a vitória vai chegar, independente das circunstâncias, independente das vozes invejosas, pessimistas. Deus está cuidando, Deus está tomando conta. Então, com Deus, a vitória vem aí. Nessas pequenas coisas do dia a dia que vem encher o nosso coração de medo, de ansiedade, é a gente pensar assim: não estou sozinha não, eu não estou sozinho, eu tenho um Deus e Ele está olhando por mim. E aí começa, né, a nossa trajetória aí de confiança e de fé, que não é de um dia para o outro. Então não se sinta também desanimado. A nossa trajetória é busca e intimidade. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais perto a gente chega dessa visão que Ele tem para nós. E é uma batalha constante, mas Ele está conosco. E esse último ponto, né, é justamente o que você está falando aí. Que o vencedor de gigante, ele reconhece que a vitória vem de Deus. Não vem da nossa força. Então não é olhar: ah, não, eu sou forte. Ou aquelas pessoas que estão se sentindo fracas, desanimadas: ah, mas eu não posso nada, quem sou eu para enfrentar isso? Então, peraí, a nossa vitória não vem de nós mesmos. A gente tem um Deus que pode vencer. E Davi, ele fez isso. Eu vou contra você, Golias, em nome do nosso Deus vivo, que vai nos dar a vitória, porque em Israel tem um Deus vivo e verdadeiro. E Jesus é o nosso guia, o nosso condutor, e é Ele quem pode nos dar essa vitória, né? Ele coloca essa força no nosso coração, Ele tira a gente do fundo do poço, levanta, sustenta e prepara. E a gente só precisa começar essa trajetória com Ele para vencer o nosso gigante, né? É verdade. Eu não sei qual é o seu gigante hoje.
Se você enfrenta um gigante, por exemplo, o gigante da depressão, que é aqui, ó, na sua mente, confie que o Senhor, Ele pode te curar. Esse é um gigante que tem atormentado tantas pessoas. É uma vontade de ficar dormindo, uma vontade de não encontrar com ninguém, uma vontade de viver numa caverna, a falta de coragem para viver a vida, a falta de coragem para lutar. Desânimo, né? Desânimo. Esse pode ser o seu gigante. E nós estamos aí começando um novo ano. E pense nessa mensagem. Comece a vencer com Jesus esse seu gigante. Ou outro que nós não sabemos qual gigante você tem enfrentado. Aproveite essa época tão bonita. Busque a presença do Pai para que Ele vença por você todas as suas dificuldades, todos os gigantes que te afligem. Em nome de Jesus. Dê o primeiro passo. Abra a porta que Ele quer entrar. Muito bom. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.